Olá, pessoal. Como vocês vão? Estão bem? Bem invertidos ou a caminho da reversão? Então, em atenção aos interessados em sua reversão, aqueles que estão no seu processo íntimo, eu criei uma imagem e coloquei lá qual é a sua dificuldade no seu processo e pedi que vocês se manifestassem na área de comentários, que a partir destes conteúdos eu ia criar este vídeo. E pelo volume, né, eu acho que mais vai rolar 2, 3, 4 vídeos, eu não sei. Vamos ver o que acontece. Então vamos direto ao ponto, vamos direto ao assunto. Isso é que interessa, né? Tem aqui a Simone. Então, a dificuldade da Simone, segundo ela, é sair completamente dela. Dela quem? A mente. A mente mente. A mente nos sabota. Simone, impossível sair completamente da mente. Fizeram toda essa humanidade invertida crer que o mental é precioso. O mental tem que ser desenvolvido, ou seja, desenvolva a sua prisão. Tanto é que quase todos vocês que participaram e que acompanham este trabalho já constataram que nós não temos controle sobre o nosso mental. O mental é algo independente dentro de nós. Podem falar que tem controle, qualquer um. Ninguém tem. Ninguém tem. A formatação que a humanidade recebeu, as violações, tiveram todo este cuidado. Então, não tem como controlar a mente. Pode falar o que for, que não tem como. Uma coisa é você tentar controlar a mente do outro, mas a sua... E mesmo assim, até a do outro, você pode brincar, fazer uma graça, mas controlar plenamente, completamente, também não. O corpo mental, ele atende a uma programação que não está, ainda está ativa, mas não está no controle de nenhum humano. Nenhum humano. Então, este trabalho chamado reversão humana, o que possibilita? Você dar menos atenção a ele. Quanto menos atenção, menos possibilidade dele se manifestar, te controlar e fazer alguma coisa. Então, é importante sempre ficar claro, não esquecer disso, porque não há como controlar. O que há é você fazer a sua autoobservação, ver como é o funcionamento do seu mental. O seu mental é ligado diretamente ao seu corpo de personalidade. Esta formação, há uma formação chamada personalidade mental. Tudo que o humano tem de pior, né? Mas não há de se dar atenção. Então, não tem como. O que lhe cabe é, quanto mais você observa apreendendo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque muita gente perguntou, quanto mais você se observa apreendendo, menos mental e atividade. Impossível paralisar completamente. Aliás, só é possível você dormindo. E dormir é bom, né? Então, tá dado aqui o toque. Por quê? Eu sei que você colocou como dificuldade. Quando você coloca como dificuldade, você cristaliza isso. Quando você nomeia que é uma dificuldade, você cristaliza isso. Então, há de se dar um foda-se para a mente, não se preocupar com ela e ignorá-la. Tá bom? Vamos ver aqui a Tereza. Eu estou muito interessada na minha reversão. Vejo todos os vídeos. O Renan. Observar a mente enquanto corre nos pensamentos. Quando paro para observar, na verdade, vira uma análise, este problema, do que estava pensando antes. Ou quando não é isso, é silêncio. Ótimo que seja silêncio, mas observar o pensamento em si, enquanto ele ocorre, é como duas matérias ocupando o mesmo lugar no espaço, ou um ou outro. Quase isso.
um observador existe, que é você. E o observado é o mental. E não importa aonde eles estão, o que eles ocupam, mas é quase isso. Você, se quiser, você é o observador e ali você observa. Agora, como você falou no início, que é difícil, né? Essa pontuação, essa análise descrita, esta é uma observação equivocada, porque é um julgamento, é uma atenção, é uma intenção. Observar por observar, ou seja, observar apreendendo, não te cabe qualquer análise, só te cabe observar. Eu sei que existe um fator chamado dualidade, a humanidade foi formatada na dualidade, a humanidade foi levada a crer que existe o bem e o mal, que existe o certo e o errado. Tudo isso é uma ilusão, que quando você crê, você cristaliza isso, você se submete a isso. Então, quando você consegue sair da dualidade, olha o toque, sair do funcionamento dual, você olhar tudo como é e não te cabe nenhuma análise, nenhum julgamento bom, ruim, certo, errado, feio, bonito, maior, menor, melhor, pior, não te cabe isso. Quando você começar a se livrar disso, vai ficar fácil para todos que eu estou falando agora, que tem dificuldade de apreender, né? Vai ficar fácil de apreender, vai ficar fácil a autoobservação apreendendo. Então, dualidade é preciso se livrar, mas como, né? Se tudo ao seu redor tem como base a dualidade, mas é preciso reconhecer isso, tomar consciência disso, e quanto mais consciência significa mais observação, mais apreender, mais apreender, mais apreender, isso vai morrendo dentro de você, vai morrendo naturalmente as questões sociais, por exemplo, de o cara cometer um atentado terrorista. E aí você sabe que isso tudo é parte da Matrix, do bem, do mal, da religião, da bondade, da maldade. Quando você começa a enxergar todo esse teatro se desenrolando, mas enxergar de fora e não ser mais afetado por ele, porque você sabe que tudo isso foi construído assim, para o mundo funcionar assim, para comover pessoas, para chocar pessoas, para emocionar pessoas, para levar pessoas a terem reações, para se atracarem, ou seja, vira o banzé, vira a loucura, a Babel, este mundo como ele é, de ações e reações. E você crendo nisso, você entra nisso, você sofre com isso, você se afeta por isso. Agora, enxergar isso tudo de fora te permite ver que tudo isso é um teatro, é um jogo de ilusões intencionalmente construído para colocar a humanidade no picadeiro, ou seja, no palco, para fazerem papéis que eles sequer desconfiam que fazem. Quando você realmente reconhece isso, você se extrai disso, não por uma intenção. Não adianta você falar, eu preciso sair do palco do teatro. Já está na contramão, já está na intenção que promove uma inversão. Agora, você olhar isso, você reconhecer, apenas apreender contemplando, isso vai se dando naturalmente, porque nada mais vai te tocar, porque você vai reconhecer os bastidores de todas as ações, de todas as intenções, de todos os shows, de todas as farsas, sejam elas íntimas, do seu comportamento, dos seus relacionamentos, do seu meio profissional, do seu meio social, da sua região, do seu país, as causas sociais deste país, né? E até em escala global com as questões mundiais, né? Você vai vendo as escalas de teatro, mas comece a olhar para dentro de si para reconhecer aonde você está nessa história toda. Feito isso, começa a extração. E depois da extração, reconhecer o teatro, aí vem, que eu vou falar mais à frente, que as pessoas perguntaram, vem o desenvolvimento da transparência, porque o teatro não te comove mais, não te toca mais, não te afeta mais. E aí, se não te afeta mais, a transparência está desenvolvida, está bem perto da lucidez.
Vamos então aqui à próxima pessoa. A Shirley. Silêncio mental e a transparência. Caramba, acabei de falar na transparência. Silêncio mental, como eu falei, gente, não há uma técnica. Existe técnica para silenciar a mente? Tenta para ver se consegue. Você pode conseguir 5 minutos, no máximo. A maioria não vai passar de 30 segundos. E daí? Para quê? Técnica é o quê? É uma intenção. Agora, o que torna esse silenciar efetivo, modus operandi, modus lúcido, significa você deixar que isso se dê naturalmente, espontaneamente. Como? Com o apreender, com a autoobservação. Olha, todas as questões aqui que eu vou ler, desenvolver, eu vou sempre voltar nos 2 pilares. E os 2 pilares levam ao terceiro, ou seja, viver nas nuvens, que é a fluidez. Mas todos eles vão sempre, eu vou nomear, eu vou dissertar, eu vou descrever, eu vou explicar, eu vou sugerir algumas coisas, mas sempre vai parar na autoobservação, apreendendo e funcionar apreendendo. Não vai além disso. Aí, quando eu coloco aqui quais as suas questões, né, o primeiro ponto seria você observar isso. Quando eu fiz o convite, aí você nomeia um problema. Quando você nomeia um problema, ele é o problema porque você nomeou. Agora, por que não? O Antônio já falou isso dezenas, não, centenas de vezes, ou até milhares. Por que não falar assim? Eu sei que tem gente que faz isso porque me dá feedback por e-mail. Eles fazem o seguinte: eu vou embarcar nessa porque eu não conheço o Antônio, ele não tem poder nenhum sobre a minha vida. Qual é o risco que eu tenho de experimentar o que ele sugere? Nenhum. Tem risco de prejudicar a minha vida familiar? Não, porque se eu fizer de maneira muito consciente, seguir a risca do que ele sugere, muito pelo contrário. O meu relacionamento familiar vai melhorar, o meu relacionamento profissional vai melhorar com as minhas amizades, eu vou ser um profissional melhor. Isso na visão deste mundo. Por quê? Porque quando você toma consciência e vai a caminho da sua lucidez, o que promove? Promove a elevação vibratória e a espontaneidade vai se dando, que tudo ao seu redor vai se estabelecendo, estabilizando, clareando, ficando tranquilo. Isso tudo vem espontaneamente. Então, a pessoa experimenta. Muita gente experimentou e eu nem sabia que existia. Esse trabalho atinge milhares de pessoas diariamente. Milhares de pessoas diariamente estão experimentando, estão alcançando, estão conseguindo alguma coisa, estão com dificuldades de outras. Então, vocês que me mandaram aqui todos esses pontos, e eu vou colaborar desenvolvendo todos os pontos, mas o ponto principal é: você descreveu um problema, você criou um problema, você nomeou um problema, você criou uma dificuldade. E aí tudo bem, não é para criticar, é só para dar um toque para haver autoobservação e que você apreenda esse toque que eu estou dando. Mas vamos lá, então o que fazia Antônio? Autoobservação e apreender. Só isso. Autoobservação e apreender. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vou falar, vou explicar, vou falar, mas não tem como. Tá bom? Mas vamos lá.